Irmãos, boa noite na paz. Lá em João 14:6, Jesus ele diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Só Jesus é o caminho, só Jesus salva, só Jesus derramou sangue por você, só Jesus é Deus. Não há outro além dele. Bom, então eu queria trazer sobre isso um testemunho de uma pessoa, de um médico, para você e para mim também. Me tocou muito esse testemunho. Enfim, esse médico ele estava fazendo residência num determinado hospital e estava cuidando de um paciente que tinha uma doença, um câncer, né? Tinha um câncer. Então ele fez um processo e parecia que tinha dado, foi sucesso essa cirurgia. Então ele avisou os familiares que no outro dia ele teria alta. E assim ele foi descansar e algumas horas depois ele recebeu uma mensagem, teve que voltar correndo para o hospital porque o paciente dele, que estava no quarto, tinha outros ali, tinha mais 4, ele veio correndo, ele falou, poxa, mas não pode ser o meu paciente, não pode ser o meu paciente, eu ia dar alta para ele amanhã. E quando ele chegou no hospital, o paciente dele estava naquele processo de morte, né? Então eles fizeram todos os procedimentos, a injetar, fazer um monte de coisa que eu não sei falar os termos aqui, né? Mas enfim, isso não importa. Então eles fizeram todos os procedimentos e pela medicina o tempo hábil para fazer isso são meia hora, né? Durante meia hora eles têm que trazer o corpo, fazer o corpo ressuscitar, fazer o corpo voltar. E como passou aquela meia hora e eles não conseguiram, e como ele havia prometido à família, então ele ficou mais 15 minutos, ficou acho 45 minutos, e aí realmente o morto ali não voltou, e realmente eles decretaram como falência mesmo, como morte, todos. E quando todos começavam a sair da sala, se preparava para sair, aquele cadáver já era um cadáver, aquele cadáver ele começou a se mexer, ter os espasmos, né? A gente sabe que na medicina, quando uma pessoa morre, acontece dela ter alguns espasmos, né? É natural para os médicos, para nós não. Mas só que ele começou a ter muito espasmo, muito movimento, a luz do ambiente meio que ficou meio que na penumbra, sabe naqueles filmes de terror? Ficou meio que na penumbra. Todos os outros médicos que estavam ali, todo mundo correu apavorado. E também os outros pacientes que também estavam ali, aqueles que podiam com o seu coisa de soro ali, saiu correndo. E ele ficou só ele e aquele cadáver ali naquele quarto. E ele sentiu no coração dele, ele era um médico que ele tem temor de Deus, tinha um conhecimento da palavra, mas estava afastado, não tinha muita fé. Então ele sentiu que naquele momento Deus queria mostrar para ele alguma coisa. Então ele ficou ali, e naquele momento que ele olhou para aquele cadáver ali, com aqueles movimentos, sabe, pulando e tal, ele viu, isso é testemunho dele, isso é bíblico, né? Isso é bíblico. Ele viu como que sombras entrando pela janela, sombras negras, como aquele filme Ghost, né? Sombras negras entrando pela janela, como que vultos pegando aquele corpo e ele fazendo movimentos terríveis de dor, de expressões no rosto, como você vê um monstro, como você não quer ir para um lugar que você está indo, mas você não tem como não ir. Enfim, ele viu vultos de como se pegando aquele corpo e a alma dele saindo como se fosse uma espécie de pombos preto, coisa, enfim, né? Deus permitiu que ele visse, essa visão aberta, né? Mundo espiritual.
e aí parece que aquela alma foi carregada ali pelos espíritos imundos, pelos demônios, e quando saiu pela janela, o corpo se acalmou e ali estava consumado. Então por que eu trouxe esse testemunho que mexeu comigo? Porque nós não cremos, nós cremos no que nós vemos, nós cremos no que nós apalpamos, e o mundo espiritual é tão mais real que o mundo que nós vivemos, né? Nós vivemos pela carne, por isso que a palavra diz que nós temos que viver pelo Espírito, porque Deus permite que a nossa mente, que a nossa visão espiritual seja aberta, e nós podemos ver anjos, podemos ver demônios, mas enfim. Mas o que é mais importante? Como diz a palavra, como Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se você não tem Jesus Cristo, você está na mão de demônios, né? E ele é tão real, ele faz tudo para você não acreditar, mas ele é real, né? Ele é mais real que eu e você, mais real que esse vídeo que eu estou gravando. Então, se você não está com Cristo, se você não está nas mãos de Jesus, se você não tem a certeza que o seu nome está escrito no livro da vida, busque Jesus. Para que quando você vier a falecer, ou quando o mundo acabar, né, quando terminar isso aqui, você não fique sem expressão, apavorado e sem querer ir para um lugar que você é obrigado a ir. Então, pague um preço agora, carregue a sua cruz. A palavra lá em Apocalipse diz assim, que Jesus disse, eu sugiro que compre ouro de Ofir de mim, compre ouro de Jesus. Então eu queria que você meditasse nessa palavra, que você não passe por essa situação, ouça a palavra do Senhor, né? Diz que o maior, o sentido do egoísta, daquele que não quer ouvir, o sentido que mais é interrompido, que ele perde, é a audição. Ele perde a audição, porque ele é egoísta, ele acha que sabe. Então, um dos primeiros sentidos que ele perde é a audição. Não seja surdo, nem seja egoísta. Ouça a palavra do Senhor. Compartilhe esse vídeo, se você achar que ele é relevante, que vale a pena para alguém, né? Clica, compartilha. Porque nós estamos aqui para falar de Deus, falar de salvação, para todos aqueles que não são surdos e nem são egoístas. Amém? Fica com essa palavra, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém? Glória!